Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu me proponho a escolher a seleção dos melhores estrangeiros que já jogaram no Internacional nos últimos 50 anos, de 1970 para cá. E depois eu vou também eleger o top 5, os 5 melhores estrangeiros desta história do Internacional nas últimas 5 décadas. Critério, eu levo em consideração tanto o currículo do jogador quanto a sua passagem pelo Inter. É o critério que eu estou utilizando. Então eu levo em consideração o currículo e como ele foi no Inter. E aí pego em cada posição e... Então, por exemplo, eu fiquei em dúvida entre 2 goleiros, Benítez ou Fernandes, 2 paraguaios. O Benítez talvez tenha uma trajetória na seleção do Paraguai mais bonita, mais valorizada que o Fernandes. Ok. Só que o Benítez internacional, o Fernandes ganhou uma Copa do Brasil. E o Benítez foi campeão brasileiro invicto em 1979. Só para explicar um pouco o meu critério. Vamos lá então? O Internacional no esquema 4-4-2. Benítez é o goleiro, 3 vezes campeão gaúcho, campeão brasileiro invicto em 79. Na lateral direita eu faço uma primeira improvisação. Eu coloco o Enciso. Ele foi campeão gaúcho como lateral direito do Inter do Celso Roth em 1997. Eu poderia colocar o Bustos, mas eu acho que o Enciso é mais valorizado internacionalmente, tem uma carreira mais consolidada que a do Bustos, e acho que o Enciso foi mais jogador no Inter, jogou mais tempo, deu mais certo, ganhou o título. Então fica o Enciso deslocado como lateral direito, onde ele jogou no Internacional. Zagueiro central, Elias Figueiredo, é óbvio. Quarto zagueiro, Gamarra, não ganhou muita coisa no Internacional, não ganhou para não dizer que não ganhou nada, mas o Gamarra, eu acho que é um jogador de currículo muito interessante, jogou a Copa do Mundo, fez uma baita Copa do Mundo em 98 na França, é um baita zagueiro, então o Gamarra é o meu quarto zagueiro. E na lateral esquerda eu improviso. Eu poderia colocar o paraguaio Espínola, que era quarto zagueiro e também lateral esquerdo, mas eu vou colocar o Vitor Cuesta. O quarto zagueiro Cuesta não pode estar de fora desse time. Eu estou usando um critério da improvisação de que eu penso muito semelhante ao formato que o Zagallo usou para a montagem da seleção brasileira em 70. Bota os 11 melhores, bota a meia esquerda na ponta, vai ajeitando o time, que jogador bom e inteligente se organiza tendo uma boa liderança no comando técnico. Portanto, eu coloco o Cuesta improvisado como lateral esquerdo. Já disse que o Cuesta pode jogar até no meio campo, né? Bem, os 4 homens do meio campo do Internacional: Guinhazu, é o primeiro volante. Charles Arangues, não ganhou nada significativo, bicampeão gaúcho, semifinalista da Libertadores, mas do ponto de vista técnico, um jogador diferenciado, titular da seleção chilena, um baita jogador. Então o Arangues é o meu segundo homem do meio campo. E os 2 armadores, D'Alessandro e Rubem Paz. Eu acho que a gente não precisa discutir em cima desses 2, né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre eles. E aí no ataque, 2 jogadores, é muita discussão, eu sei disso, mas eu fico com Forlan, jogou no Internacional em 2012 e 2013. Eu não acho que o Forlan tenha ido mal no Internacional, tá? Ele pegou uma época que o Internacional estava sem estádio, o Beira-Rio parado, sendo reformulado para construção aí, para sediar os 5 jogos em Porto Alegre da Copa do Mundo, mas ele tem um currículo impressionante, né? Ele foi 2 vezes artilheiro do Campeonato Espanhol, ele foi o artilheiro da Copa 2010, ele foi o craque da Copa do Mundo de 2010. Então, um jogador de respeito, né? E que vem para o Internacional, ganha Campeonato Gaúcho de 2012, Campeonato Gaúcho de 2013, tem uma passagem correta, honesta, não brilhante, então fez os seus gols pelo Internacional. Então o Forlan é meu atacante. Poderia colocar o Dátulo. Poderia, eu gosto muito do futebol do Dátulo. Ele nunca conseguiu se afirmar, né? Ele nunca conseguiu ter uma carreira um pouco mais consolidada depois que ele sai da Argentina, né? Depois que ele sai do Boca. Mas eu prefiro o Forlan. E no comando do ataque, o Guerreiro. Havia outras alternativas, como o Lisandro Lopes, como o Cavenaghi. O Guerreiro ainda não ganhou nada no Inter, finalista da Copa do Brasil. Está agora aí para o seu 2º ano, mas é um jogador de prestígio, capitão da seleção peruana, jogou no futebol europeu, então eu fico com o Paulo Guerreiro. O técnico do Internacional, eu teria algumas opções. Eu fiquei com o Diego Aguirre. Poderia ser o Fossati, poderia ser o Fossati. Pedro Rocha teve uma passagem frustrante pelo Internacional, não foi bem. Mas eu fico com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre conquista o Campeonato Gaúcho em 2015, em cima do Grêmio do Filipão. Arma um bom time de futebol. Foi o melhor Inter que eu vi nos últimos 5, 6 anos.
foi o Inter do Diego Aguirre, é semifinalista da Libertadores e em cima de um erro de planejamento, o time não foi bem, ele perde a vaga para a final lá no México. O Inter errou muito e ele também errou naquele momento, e o Inter perde ali a chance de disputar mais uma final da Libertadores, que seria contra o River Plate. Talvez o Inter fosse batido pelo River, que o River do Galhardo, começando ali, né, o seu voo em 2015 para uma série de conquistas representativas. Portanto, este é o meu Internacional: Benítez, Enciso, Figueroa, Gamarra e Cuesta, Guinhazu, Arangues, D'Alessandro e Rubem Paz, Forlan e Guerreiro, técnico Diego Aguirre. Bom, o top 5, os 5 melhores estrangeiros do Internacional nos últimos 50 anos. Número 1, Elias Figueroa. Eu sei que vai ter polêmica, porque eu deixei o D'Alessandro de fora do top 1. Eu acho que é o Figueroa. Jogou no Internacional de 71 a 76, 6 títulos regionais, 2 títulos brasileiros, em 75 e em 76, em 75 inclusive fazendo o gol decisivo contra o Cruzeiro, melhor jogador chileno da história, 3 Copas do Mundo no currículo, 66, 74, 82, o Figueroa jogava demais, gente. O Figueroa jogava demais. Portanto, Figueroa, na minha opinião, é o maior estrangeiro da história dos últimos 50 anos do Internacional. Top 2, D'Alessandro. 7 títulos estaduais, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa, uma Libertadores da América, está na 12ª temporada no clube, 487 jogos com a camisa do Internacional, 94 gols marcados. É difícil tirar o D'Alessandro do primeiro posto, é difícil. É que eu acho que o Figueroa abriu o lugar aí para os estrangeiros neste momento moderno, aí a partir dos anos 1970, né? É difícil tirar o lugar do D'Alessandro. Eu reconheço, mas o Figueroa tinha uma idolatria, uma liderança, como tem também o D'Alessandro, mas impressionante. Meu top 2 é o D'Alessandro. O terceiro lugar para Rubem Walter Paz Marques, uruguaio, jogou de 82 a 86, tricampeão gaúcho, ganhou um torneio importante de caráter nacional, o torneio Heleno Nunes. Jogou 2 Copas do Mundo, 1986 e 1990, jogava muita bola. Não é à toa que o Rubem Paz é o ídolo do D'Alessandro, né? Não é à toa isso. O Rubem Paz é o ídolo do D'Alessandro, quando menino tinha como referência o Rubem Paz. Top 4, Guinhazu, El Cholo. Jogou no Inter de 2007 a 2012. 4 campeonatos gaúchos, uma Libertadores em 2010, uma Recopa em 2011. O Guinhazu, na minha opinião, é o 4º melhor estrangeiro desta história das últimas 5 décadas do Internacional. E o top 5, o goleiro Benítez. 3 vezes campeão gaúcho, campeão brasileiro invicto em 79, chegou aqui sob suspeita, chegou aqui no finalzinho de 77, participa de um Grenal no Beira-Rio em que o Inter perde por 4-0, ele falha em pelo menos 2 gols, de forma, assim, absurda, um gol do vento do Iura, que dá um balão, a bola entra, um frangaço do Benítez, vai emprestado para o Palmeiras, faz uma boa temporada, volta para o Inter para ser campeão brasileiro invicto em 79, como protagonista daquele time. Protagonista também ele foi na seleção do Paraguai, portanto, Benítez é o top 5. Então, o meu time, a minha seleção de estrangeiros do Inter dos últimos 50 anos, Benítez, Enciso, Figueroa, Gamarra e Cuesta. Guinhazu, Arangues, D'Alessandro e Rubem Paz, Forlan e Guerreiro. O meu top 5, número 1, Figueroa, 2, D'Alessandro, 3, Rubem Paz, 4, Guinhazu, 5 para Benítez. Estes os melhores estrangeiros que vestiram a camisa do Internacional nos últimos 50 anos. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.